Olá pessoal, tudo bem? Venho aqui hoje tratar de um tema muito interessante sobre uma notícia que eu postei essa semana que diz respeito à revista íntima. Pois bem, o TST, em relação a uma determinada empresa, entendeu que a revista de pertences não constitui revista íntima. Então o tema em debate é esse. Essa posição prevalece no MPT num concurso para o Ministério Público do Trabalho. Deve ser adotada essa posição? Pois bem, não. A resposta é negativa, tá? Existe uma orientação da Cor de Igualdade do MPT no sentido de que a revista a pertences pessoais do empregado constitui sim revista que viola a intimidade do trabalhador, tá? Por quê? Ela violaria a intimidade do empregado. Veja, você tem nas suas bolsas, nas suas malas, por vezes, coisas que você não quer que outra pessoa veja, tá? Ela é uma extensão da intimidade da pessoa. Os seus pertences são uma extensão da sua intimidade. Portanto, fato é que existe sim uma violação à intimidade. Como que a gente faz para avaliar isso? Porque muitas vezes o empregador ele faz essas revistas para tutelar a sua propriedade, né? Então, normalmente, a alegação que o empregador dá para a realização dessas revistas é que é para evitar a ocorrência de furtos, para evitar danos, então, ao seu patrimônio. Isso seria justo ele realizar, então, essa revista para a preservação do seu patrimônio, para a preservação da sua propriedade? Em primeiro lugar, o que a gente verifica, um argumento que nós verificamos nas peças do MPT sobre o assunto é que segurança pública é dever do Estado. Então, não pode o empregador se valer da autotutela para preservação da sua propriedade. Na existência de um crime, deve ele reportar esses fatos à autoridade responsável, à autoridade para persecução penal, tá? Bom, mas superado esse argumento, a gente tem então dois bens aqui. Nós temos de um lado a intimidade do empregado, um direito fundamental, como eu já disse. Por outro lado, nós temos um outro direito fundamental, qual seja a propriedade do empregador. Portanto, há uma hipótese clara de conflito entre direitos fundamentais. E como nós resolvemos os conflitos entre direitos fundamentais? A gente pode, numa opinião, simplesmente fazer valer o princípio da intimidade e falar que nunca pode ter revista. Em outro sentido, nós podemos dizer, como disse aí o TST, que a revista pode ser realizada sempre. Por outro lado, nós podemos avaliar a situação pelo princípio da proporcionalidade. Pelo princípio da proporcionalidade, nós teremos que analisar os seus três subprincípios. Quais sejam? O princípio da necessidade, o princípio da adequação e o princípio da subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. Ou seja, a gente tem que ver diante do conflito entre direitos fundamentais se a restrição de um desses direitos é uma medida adequada para fazer preservar o outro direito. Pelo subprincípio da necessidade, a gente tem que avaliar se essa restrição ela é realmente necessária. E pelo princípio da proporcionalidade em sentido estrito, nós temos que verificar se essa restrição que é feita a um determinado direito, ela tem que ser o mínimo possível para buscar o máximo da aplicação do outro preceito. Então, você deve sempre buscar o mínimo de restrição e o máximo de aplicação de ambos os princípios fundamentais, tá bom? Então, isso que é o princípio da proporcionalidade. Esse aqui é o princípio da proporcionalidade que nós discutimos para solução de conflitos entre direitos fundamentais. Bom, num caso específico de revista de pertences, nós temos que verificar então, primeiro, é adequado você
revistar pertences do empregado para evitar furtos? Sim, pode ser que seja, né? Agora, é a medida adequada a revista? Aí é que é uma questão que a gente deve analisar sempre. Por quê? Existem outros meios que não seja a revista para verificação, para evitar esses furtos, para salvaguardar o patrimônio do empregador? E aí, no caso concreto, isso deve ser avaliado. Eu já tive casos, por exemplo, em que a empresa tinha, por exemplo, no galpão lá de centro de distribuição, que ela tinha pendrives. E ela dizia, olha, faço a revista pertences porque o pendrive é muito pequeno, então é muito furtado. E qual foi a solução que a empresa trouxe? A empresa não trouxe essa solução, e é uma empresa tão grande quanto aquela indicada ali no processo do TST, tá? Ela, ao invés de se valer da revista, parou de se valer da revista, né? E instalou detectores de metal, detectores de instrumentos eletrônicos aí, em que o empregado passava e apontaria se ele estivesse ali tivesse furtado algo, tá? Então, é uma solução. A gente vê, então, nesse caso, que a medida, a revista, não era um meio necessário, né? Então, a restrição a esse direito fundamental não era um meio necessário para salvaguardar o patrimônio do empregador, porque havia outros meios, tá? O empregador pode se valer de outras formas. Então, ao invés de realizar a revista pertences, pode instalar câmeras naquele local de trabalho, de modo que se sumir algum bem ali do empregador, é possível apurar quem foi o responsável por subtrair ali a coisa alheia, né? Então, havendo outros meios, e hoje a tecnologia permite, né? A tecnologia traz vários meios para verificação dessas situações, então a gente tem outras formas, não é viável você revistar pertences, né? Não é interessante revistar pertences. Nós devemos buscar, o empregador deve buscar preservar a intimidade do seu empregado, tá bom? Pois bem, então quis falar um pouquinho sobre esse tema para destacar que a decisão do TST, lógico, é uma decisão que possui grande força, mas o MPT procura, busca que a situação seja resolvida de outra forma, tá? Assim que nós agimos tanto nas nossas peças judiciais, e aí com dificuldade de obter um posicionamento favorável, mas extrajudicialmente nós temos bastante sucesso, as empresas compreendem bem a necessidade de resguardar os direitos dos seus empregados a partir do momento em que o MPT inicia essa atuação e busca o convencimento no âmbito extrajudicial para que a empresa se adeque, tá? E nesse sentido, proibindo a revista pertences e considerando essa revista a pertences como uma revista íntima, existe súmula de outros TRTs proibindo a revista nesse sentido. Importante a gente destacar, por fim, que além dessa situação da violação à intimidade, a gente tem que verificar outros aspectos de como essa revista é realizada. Por quê? Porque, por vezes, no caso concreto, eu já tive casos em que eu havia a revista, o juiz considerou que ela não era íntima, mas mesmo assim permitiu que a revista continuasse sendo feita. Muito embora a revista apresentasse outros elementos que são prejudiciais ao empregado. Então, por exemplo, revista, muitas vezes, ela é discriminatória, ou seja, um único empregado, ele fica todos os dias, ele é obrigado a passar pela revista, enquanto outros não são. Ou então apenas aquele empregado ali de funções mais baixa remuneração, menor qualificação, são obrigados a passar pela revista, enquanto os gerentes, os altos funcionários da empresa não se submetem a qualquer revista. Isso é revista discriminatória. Tá? Além disso, deve verificar as circunstâncias em que a revista é realizada. Por vezes, a revista é realizada com violência, tá? Com funcionários armados. Tá? Eu já tive casos em que eram funcionários armados realizando a revista nos empregados, ou seja, havia um excesso ali de força do empregador diante do empregado. Inclusive, nesse caso, acabou ocorrendo um acidente de trabalho, que um
um desses seguranças armados na revista, numa briga com o empregado que se iniciou por conta da revista, acabou havendo um disparo de arma de fogo. Felizmente não foi um acidente fatal, né, mas poderia ter sido, né? Então, para a gente ver que a revista, apesar daqueles fatos em que ela seja, daqueles casos em que ela realmente seja necessária, como nesse caso, na minha opinião, não era, mas de qualquer forma, caso seja necessário, ainda assim ela deve ser feita de forma a evitar excessos e evitar discriminação aos empregados, tá bom? Agradeço aí a atenção de todos. Se gostou do vídeo, por favor, dá o like aí que ajuda o nosso canal a crescer. Se inscreva também no canal, indique aos amigos, passe aí pelo WhatsApp para os seus amigos, passe o link pelo WhatsApp para as pessoas, tá bom? É isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais.